Todos. Vocês estão bem, gente? Estão com frio? Vencer o frio e a vontade de ficar em casa e assistir o jogo, né? Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Nossas vidas são feitas por escolha, não é mesmo? Nós escolhemos estar aqui, em nome de Jesus, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Às quartas-feiras trata-se da Escola da Palavra e na Escola da Palavra nós temos mergulhado de forma sucinta, né, nas Sagradas Escrituras, e o Senhor tem nos abençoado poderosamente, poderosamente em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 1, Efésios, capítulo de número 1. Estamos falando a respeito da discernimento e batalha espiritual. E eu quero aqui, antes de nós entrarmos um pouquinho no livro do Apocalipse, nós retomarmos Efésios capítulo de número 1 e o versículo 3 e 4, para nós termos por base o que nós vamos falar aqui hoje a respeito do acesso às bênçãos. Será que as bênçãos que Jesus já nos deu, nós temos acesso a elas por completo? Como que nós fazemos para acessar estas bênçãos? Temos que pagar pedágio, pastor, para acessar as bênçãos? Tem gente que acha ainda que é pago pedágio, né? Se nós não entendermos as Sagradas Escrituras e aquilo que Jesus fez por nós, nós vamos ficar à mercê de pessoas que vão estar cobrando pedágios para que você possa estar acessando as bênçãos que é nossa por direito que Jesus nos deu e Deus já nos abençoou. Então, lá em Efésios, no capítulo de número 4, aliás, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja só o versículo 3 que está dizendo que Jesus, que Deus o Pai já nos abençoou em Cristo Jesus. Então o verbo está no passado. Ele já nos abençoou, ele não irá nos abençoar. Então você precisa entender isso. Porque nós crentes, nós precisamos entender o que está escrito de fato. Interpretar o texto, não é nem revelação. Isso aqui é só o português, gente. Não tem nada de revelação aqui. Então, nós temos uma dificuldade aqui no Brasil, né, como igreja, de interpretação de texto mesmo. Não é de revelação espiritual. Então, olha o que está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Verbo no passado, nos abençoou. Já está feito. Com todas as bênçãos. Tem alguma bênção fora aqui, irmão? Sim ou não? Alguma bênção que fica fora? Já nos abençoou com todas as bênçãos. Agora, elas são de cunho espirituais, nos lugares celestiais. Se você continuar lendo a carta aos Efésios, que Paulo escreveu para esta igreja, você vai chegar lá no último capítulo do livro, na carta de Efésios, você vai ver sobre a armadura de Deus, a batalha espiritual e aonde que esta batalha se dá. Essa batalha, ela é uma batalha espiritual e ela acontece nas regiões espirituais. No capítulo de número 1, onde nós estamos lendo, também está falando que nós fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. Então, a tua bênção, ela está num ambiente, em uma dimensão espiritual, aonde a batalha é feita. Você precisa compreender isso aqui. Você não vai conseguir acessar as bênçãos espirituais, ninguém consegue acessar bênçãos espirituais dada por Jesus, dada por Deus através de Jesus, com as ferramentas humanas. Então, se elas são espirituais, a batalha também é espiritual. E as ferramentas também são espirituais. A armadura de Efésios, no capítulo 6, também é uma armadura espiritual. E nós precisamos vestir esta armadura
todas as manhãs, todos os dias, sem falta, cingir os nossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, tomar o capacete da salvação, o escudo da fé para que nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a saber, a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo, entendeu? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Mas continua dizendo, orando com toda oração e súplica, para que seja notório no abrir de nossas bocas este evangelho, o evangelho da paz para todos os homens. Então a armadura ela é completa. Por que é que nós temos uma armadura? Por que Paulo está falando, gente, vista uma armadura? Porque existe uma guerra espiritual. Eu já disse aqui para vocês, vocês não podem ir. Eu servi o exército 7 anos, então nós nos equipávamos, né? Nos equipávamos e quando iríamos para os campos, nós nos equipávamos mais ainda, né? Graças a Deus no Brasil aqui é um país de paz, não é mesmo? Nunca teve conflito, que continue assim, que não haja conflito. Mas se houver conflitos, militares vão se equipar mais ainda. Vocês estão me entendendo? Agora, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não escolhemos, eu quero fazer parte da batalha espiritual. Outra parte da igreja diz assim, não, eu não quero fazer parte da batalha e da guerra espiritual. Irmão, você entregou a tua vida a Jesus, você já faz parte da batalha espiritual. Não tem como fugir disso. A questão é esta, eu vou aprender e aplicar na minha vida os princípios de batalhas espirituais, entender o que Jesus já venceu, entender o que é batalha espiritual, ou eu vou ficar à mercê do inimigo sem conhecimento. O inimigo só age na vida de alguém na falta, na ausência do conhecimento. Por isso que ele é o príncipe das trevas. Trevas significa o quê? Ignorância. Ausência de luz. Então, quando alguém está em trevas em determinado assunto, ele é ignorante naquele assunto, não é mesmo? Agora, quando ele está na luz, ele tem conhecimento. Olha o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, lá de Gênesis, né? Haja luz, haja revelação, haja conhecimento, haja entendimento, que é a parte prática da sabedoria e o conhecimento. Então, haja luz, luz é revelação, conhecimento. Então, quando que eu ando em trevas? Quando eu não tenho conhecimento. E a igreja brasileira precisa compreender urgentemente no seu espírito que nós precisamos de conhecimento mais do que nunca, e não só o conhecimento, a aplicação prática deste conhecimento, que é o entendimento. Quando eu conheço e pratico, então eu tenho o entendimento. Escreva isso aí. Conhecimento talvez seja só a parte teórica, eu vou conhecer no meu espírito. A sabedoria é a parte também teórica no meu espírito. Agora, entendimento é a parte prática. Quando eu coloco em prática, então eu estou praticando aquilo que eu conheci. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, aqui em Efésios, só recapitulando, todas as bênçãos espirituais, você já tem acesso a elas. Por que eu estou ensinando isso para a igreja? Para que ninguém venha te cobrar pedágios. Existe muita gente que fica na mão de pastores, fica na mão de profetas, fica na mão de apóstolos, de bispos, não é mesmo? De chamados homens e mulheres de Deus, pagando pedágio por bênção. Irmão, preste atenção, você já foi abençoado, você tem acesso, eu não posso me interpor, eu como pastor, me interpor num pedágio espiritual para que você tenha acesso a estas bênçãos espirituais. Agora, de fato, o mundo espiritual ele é regido por quê? Pelo princípio que Deus criou, ou princípios que Deus criou. O que são princípios, pastor? Chaves. Quando eu pratico um princípio, então eu abro uma porta e eu entro, mas é eu mesmo que abri a porta e entrei. Você está me entendendo? Então, princípio é chave espiritual. O princípio da oração, o princípio do batismo, o princípio do dízimo, o princípio da oferta, o princípio da boa obra, o princípio de atender o necessitado, que são mandamentos também. Então, o amor ao próximo, que já é acima de princípio, né, mandamento. Então, tudo isso aqui abre portas espirituais. Amém ou não amém? Então, para nós compreendermos que você não precisa pagar pedágio. Agora, o que acontece? Se eu não conheço, eu preciso vir na escola.
Se eu não conheço, eu preciso ser discipulado por alguém. Eu preciso me assentar com alguém, conversar, e aquela pessoa me discipular, entender, me ensinar as Sagradas Escrituras, para que eu possa compreender, então, como acessar o mundo espiritual e me mover nele. Agora, Deus já te abençoou, sim ou não? Sim ou não? Com quantas bênçãos? Todas as bênçãos. Qual lugar que elas estão? Regiões ou lugares, né? São dimensões celestiais ou espirituais, tanto faz. Então preste atenção nisso aqui para você entender. Se as bênçãos já foram liberadas, outorgadas por Jesus, por que que nós vamos orar e falamos assim: Senhor, me abençoe, Senhor, me dê? Por que que nós oramos assim, desse jeito? Por que que os crentes oram assim: Senhor, me abençoe, abre a porta, se já foi dado a bênção? Foi liberado ou não foi? É verdade ou não é? Então por que que nós oramos assim: Senhor, me abençoe, se você já foi abençoado? Você está entendendo? Olha o princípio da oração. Eu preciso dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Quando eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já me deu, eu não estou pedindo, eu estou com um espírito de gratidão. Você está entendendo a frequência disso aqui? Agora, quando eu dobro o joelho e vou falar: Senhor, eu preciso de tal coisa, você está falando que você não tem. Senhor, eu preciso ser curado, você está falando que é doente. Senhor, eu preciso que a minha casa seja abençoada, você está falando que a tua casa não é abençoada. Então, tudo isso aqui nós vamos entender profundamente, mais e mais, na escola da palavra. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, eu quero que você abra agora a sua Bíblia, só recapitulando aqui Efésios, para nós entendermos o que é bênção. Você já sabe disso. Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14, sobre o quebrantamento. Agora, é verdade que eu preciso ter uma alma quebrantada para que eu possa, de fato, acessar as bênçãos espirituais. Quem entendeu, diga amém. Se a minha alma não for quebrantada, eu não acessarei de maneira nenhuma as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou os lugares celestiais em Cristo Jesus. Marcos capítulo de número 14, versículo 1, está dizendo assim, versículo 3, aliás: E estando ele em Betânia, Jesus, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-la aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe o bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém, irmãos? Então, quebrantamento da alma. Eu já falei aqui em escolas passadas que quebrantamento não acontece em um episódio dentro de um culto. Vamos recapitular, o que não é quebrantamento? Quebrantamento não é chorar dentro da igreja. Quebrantamento não é se emocionar. Quebrantamento não é dar glória a Deus. Quebrantamento não é eu me jogar no chão, estou quebrantado. Nossa, escutei um louvor, a minha alma foi quebrantada. O quebrantamento não acontece em um episódio. Quem produz o quebrantamento é o Espírito Santo de Deus. Só Ele faz o quebrantamento da alma. E como que Ele produz o quebrantamento? Com todas as adversidades que Deus possa permitir-nos que nós venhamos a passar. Então, toda adversidade, todo deserto vai produzir o quê? Quebrantar. Tem alguém me ouvindo aqui? Vai produzir o quê? Quebrantamento.
Se eu não estiver com a minha alma quebrantada, eu não consigo acessar aquelas regiões espirituais de Efésios capítulo 1. A alma não tem acesso àquele lugar. Quem tem acesso àquele lugar é o espírito do homem, e não a alma do homem. Amém ou não amém, irmãos? Então, quebrantamento é necessário. Por quê, pastor? Além de sermos quebrantados, a nossa alma precisa estar separada do espírito. Se Deus não separar através da espada, que é a palavra, a nossa alma do espírito, o nosso espírito estará contaminado, para vocês entenderem, com a vontade da alma. E a vontade da alma, irmãos, acredite nisso, a vontade da alma é o quê? As coisas terrenas, as coisas da terra, as coisas daqui de baixo, não tem nada com o mundo espiritual, ela pende para a morte. A alma é aliada da carne, o corpo físico, o corpo biológico, e eles querem, estes dois, só as coisas daqui de baixo, as coisas da terra, da terceira dimensão, mas o espírito está vivo e ele tende e ele pende para as coisas do quê? De Deus, conectado a Deus. Então este espírito é quem tem acesso às regiões espirituais celestiais. Por que as pessoas não conseguem acessar? Porque andam na alma. O que a alma fala? Vai, não estou com vontade, hoje não vamos orar, não quero jejuar. Ou a alma pede para jejuar, irmãos? A alma não pede por isso. Vamos consagrar a Deus, vamos no culto, vamos aprender. A alma não quer nada disso. Agora o espírito quer tudo isso. Então por isso que há necessidade da espada da palavra, que está escrito na espada da palavra, que é o próprio Jesus, separar alma do espírito. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências, ou seja, as vontades da sua alma, as vontades da sua carne. Então as pessoas estão mesclado alma e espírito. O homem é espírito que possui uma alma e tem um corpo físico, biológico, sim ou não? A tricotomia do corpo do ser humano. Aí o ser humano ele faz o quê? Anda na alma, cumpre as vontades da carne e a vontade do espírito, como vocês já aprenderam aqui, o espírito não floresce, não faz. Então a pessoa assim misturada, ela não consegue acesso, não tem como acessar, irmãos. Então aqui em Marcos capítulo de número 14, Jesus estando em Betânia, sentado à mesa, casa de Simão, leproso, aí você conhece a história, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Este vaso de alabastro, ele é símbolo da alma humana. O vaso de alabastro, só por si só, ele já é de alto preço, caríssimo o vaso de alabastro, sem nada dentro ele já tem um grande valor, né? É um vaso de alabastro, vocês pesquisem depois para vocês entenderem o que é alabastro, e ele é caríssimo, né? Então, dentro do vaso de alabastro estava o unguento de nardo puro. O unguento de nardo puro é símbolo do espírito do homem, conectado ao Espírito de Deus. Por mais que ele está dentro do vaso de alabastro, para ele ser usado, ele precisa que aconteça o quê? Que o vaso seja quebrado. O vaso que é a alma, se não for quebrado, a essência que está dentro, que é o Espírito, ele não vai ser usado por Jesus. E quem é que usou o unguento de nardo puro nessa ocasião? Jesus. A mulher veio chorando, né? Quebra o gargalo do vaso e ele é quebrado uma vez só, não tem tampa para você rosquear e colocar de volta. Quebrou, tem que derramar todo de uma vez só. Então foi quebrado e derramado sobre a cabeça de Jesus. Ele foi ungido com aquilo. Vocês estão me entendendo que Jesus aqui usou o unguento de nardo puro? E se não fosse quebrado o vaso, não teria como ser usado este unguento de nardo puro, né? E aí Jesus, ele vai falar no versículo de número 9, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho, aqui olha nós falando dele, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então o que aquela mulher fez representa o quê? A alma dela quebrantada. Só que ela não foi quebrada naquela ocasião. Ela já vem passando por diversas adversidades. Aqui foi o ápice do quebrantamento. Ela veio sendo quebrada de muito tempo, porque ela juntou dinheiro de um ano
para comprar este vaso de alabastro contendo nardo puro. Dinheiro de trabalho de um ano inteirinho. Vocês estão me entendendo isso aqui? Aí guardava-se aquilo para quê? Para ungir o noivo quando a mulher casasse. No dia das núpcias, a noite núpcias, então, ela quebrava o gargalo e derramava sobre o corpo do seu noivo. Então, isso aqui também é profético, porque ela preferiu derramar sobre o corpo de Jesus, né? Isso aí fica aí, se você conhecer um pouquinho da história, imagina as outras mulheres perguntando: "E aí, cadê o teu vaso de alabastro, de nardo puro? O que você fez com ele?" Ela falou: "Não, já usei." "Mas usou aonde? Você já casou?" "Não, eu derramei sobre a cabeça do Messias." Você já pensou que magnífico isso aqui? Ela prefere derramar sobre a cabeça de Jesus do que esperar o casamento para derramar sobre a cabeça, sobre o seu noivo, né, na noite núpcias. Então, para vocês entenderem, aqui está sendo contado até os dias de hoje o quebrantamento da alma. E eu quero que você conheça no seu espírito isso aqui, para que você deixe Jesus quebrantar a sua alma. Que o Espírito Santo venha quebrar a sua alma mesmo, irmãos. Que a igreja não venha mais a ser conduzida pela alma, que a igreja venha a ser conduzida pelo Espírito de Deus, conectado no seu espírito. Que nós não venhamos a fazer mais nada, absolutamente mais nada na nossa alma, mas sim através do Espírito de Deus. Então, aqui é o quebrantamento da alma, o vaso de alabastro, e vocês veem que isso envolve condições financeiras aqui, porque alguém se levanta e diz assim: "Ei, que desperdício é esse? Nós poderíamos ter pego isto, vendido, porque vale muito, e ajudado os pobres." Mas quem falou isso aqui nunca ajudou os pobres, irmão. Se vocês forem ver, né, em outro evangelho, vai estar escrito que Judas disse isso aqui. Ele carregava a bolsa, mas ele nunca tirou uma moeda para ajudar os pobres. Agora, quando ele viu a mulher quebrando o vaso de alabastro, naquela boa obra para com Jesus, que significava o quebrantamento da sua alma, então ele se coloca e diz: "Ei, por que faz isso?" Aí Jesus ele fala: "Não, os pobres vocês sempre têm convosco. Agora eu, nem sempre vocês têm." E ela fez uma boa obra, deixai-a. Ela fez ungindo, antecipando-se o que vai acontecer, a minha morte. Então deixa ela. Agora, vocês entenderam o que é o quebrantamento da alma aqui? Sem quebrar o vaso de alabastro, que é a sua alma, o que Deus colocou no seu espírito não vai fluir para fora. Deus não pode usar ninguém que não foi quebrado, irmãos. Deus não pode usar ninguém que não foi quebrantado. E quanto mais quebrantado, significa que maior é a obra que Deus tem na sua vida. Aí Deus vai quebrar você, irmão. Deixa Deus te quebrar. Glória a Deus por isso, irmãos. Ele não vai te destruir, não, mas vai quebrar a vontade da alma, vai quebrar o vaso de alabastro e derramar sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, os versículos de número 16 a 18. Livro do Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 16 e o versículo de número 18. Eu quero falar com vocês hoje aqui de forma simples, clara, que qualquer pessoa leiga entenda, sem aquelas complicações teológicas, irmãos, sem especulações teológicas. Bíblia respondendo Bíblia, amém, irmãos? Porque se elevar muito, né, a maneira de ser dito, como que a igreja vai entender? Então nós precisamos falar de uma linguagem aqui simples, para que todos possam compreender aquilo que está sendo dito. Nós vamos falar sobre o número 666, o dito número da besta, né? A partir do versículo de número 16, capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13, versículo 16. "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem." É número do quê? Número do quê? E o seu número é 666, ou seja, 666. Amém?
Escreva aí, aqui é uma escola, né? Escreva aí, no seu caderno. Primeiro, né? Escreva assim, primeiro, 6. Primeiro, 6. Escreva, coloque o número 6. Primeiro, 6. Entenderam? Embaixo você coloca segundo, 6. Terceiro, 6 abaixo do segundo. Entenderam aí? No primeiro, você vai escrever assim na frente do primeiro 6, o homem. No segundo 6, você vai escrever na frente dele, através do homem. E no terceiro 6, você vai escrever na frente, para o homem. Vocês sabem que o número de Deus, constantemente na Bíblia, está relacionado ao número 7. Constantemente. Já começa no 7º dia descansou, 7 voltas às muralhas de Jericó, os 7 Espíritos de Deus, as 7 trombetas, e por aí afora vai. O número de Deus, 7. Ok até aqui? Todas as vezes que o 7 se manifesta, Deus vira a dimensão, a oportunidade. Por isso que quando nós temos, a cada 7 segundos, a cada 7 horas você tem uma nova oportunidade, a cada 7 dias da semana, a cada 7 meses, a cada 7 anos, a cada 7 décadas, tudo quanto é 7, Deus está dando uma nova oportunidade. Ok? Então, dito sobre o número 666, que é o número da besta, alguém está dizendo assim, pastor, já cansei de ouvir isso aqui. Vai ter um número, vai ter um chip na nossa mão, um chip na testa, e aí ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender, quem tiver a marca da besta aí pode tudo. Irmãos, vamos raciocinar. Se o número da besta se resumisse a um chip na mão de um homem, na mão das pessoas, ou um chip na testa da pessoa, se resumisse só isso, não teria como prender a alma do homem e o espírito do homem. Como que um chip na mão iria prender a alma do ser humano em cativeiro para que o inimigo usasse o seu bel prazer? Me explique como. Uma tecnologia. Eu não estou dizendo que não pode chegar nesse ponto de ter isso, mas não é isso. É muito mais profundo do que isso. E as pessoas estão esperando chegar o dia em que o chip, o bendito chip, será posto na mão direita, ninguém vai comprar, ninguém vai vender, se não tiver ele, ou na fronte ou na testa. Estão esperando chegar este dia. Só que eu vos digo que esse dia, irmão, ele já chegou desde muito tempo. E as pessoas não compreenderam até hoje, de fato, o que vem a ser. Se você escreveu aí o primeiro 6, o homem, o segundo 6, através do homem, o terceiro 6 para o homem, você já está tendo uma direção do que significa o 666. E de onde você tirou isso aqui, pastor? Que 6, 6 e 6 é para o homem, através do homem, na Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, vamos ler lá, irmãos? Livro do Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia. No capítulo de número 1, livro do Apocalipse. Capítulo de número 1. Versículo de número 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, para que sobre semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil
da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, muito, e foi a tarde, amanhã o dia. Qual o dia que Deus fez o homem? Qual o dia? Qual é o número do homem? 6. Está dito no livro do Apocalipse que é o número de um homem, e quem tem sabedoria, calcule. Vocês sabem por que as pessoas não compreendem o livro de Apocalipse? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque elas acham que o livro do Apocalipse se resume, que não é nem este o nome dele original, o nome do livro é Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é o nome grego que foi dado. Então o nome do livro original é Revelação de Jesus Cristo. Mas como as pessoas só olham aqueles seres enigmáticos, dragão, chifre e não sei o que, meteoro caindo, as águas amargas, destruição, as pessoas ficam com medo e não acessam o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo. Jesus se revelando no livro de Apocalipse como nenhum outro livro, irmãos. O Cristo ressuscitado, ressurreto. Foi o primeiro livro que eu li da Bíblia Sagrada. Antes de me converter, hoje eu sei que é o Espírito Santo, então na época me deu vontade, eu achava que era uma vontade minha, mas foi o Espírito Santo que colocou aquela vontade em mim. E eu nem Bíblia não tinha, então fui procurar uma Bíblia, alguém me deu uma Bíblia, e eu comecei a ler o livro, a Bíblia de trás para frente, o livro do Apocalipse. Eu não sabia que era assim, irmãos. A revelação de Jesus Cristo, eu não sabia que estava no livro do Apocalipse. Me deu vontade, sim, você está entendendo? Um dia eu estou lá no quartel, vontade, eu quero ler o livro do Apocalipse. E eu mergulhei dentro desse livro. Aí eu fiz um curso de teologia, irmãos. Meu Deus, me apaixonei pela Bíblia. Aí eu fiz um curso de escatologia, antes de aceitar Jesus. Escatologia é as coisas do fim, né? O que vai acontecer. Livro de Daniel, livro do Apocalipse, tem outros mais. Aí eu fui estudando tudo isso aqui. A revelação de Jesus Cristo. Então por que as pessoas não conseguem compreender o livro de Apocalipse? Porque não leram o livro de Gênesis. Eu não consigo entender porque eu não li o princípio. Para eu entender o fim, eu tenho que voltar no... Olha como que lê Bíblia. Nós vamos aqui, daqui uns dias, que dia que é que nós vamos começar a ler a Bíblia, irmãos? Inteirinha. Em 3 meses, dia 1º do mês que vem, toda a igreja. Em 3 meses nós vamos ler a Bíblia inteirinha, de forma cronológica. Por que as pessoas vão no livro do Apocalipse e não entendem nada? Aí diz 666, é número de um homem. Mas como que é o número de um homem? Não sabe porque não leu Gênesis. E onde que está? No primeiro capítulo de Gênesis, dizendo que o número do homem é 6. Glória a Deus. É simples ou não é simples? Agora, pastor, e como é que é esse negócio? Então, o inimigo, o que ele quer fazer? E está fazendo desde muito tempo. Desde a queda do homem. Preste atenção nisso. Lá no Éden, quando a serpente enganou Eva, e ela comeu do fruto, levou para o seu marido, comeram, os seus olhos foram abertos, você conhece a história. Naquele momento que ela come, a alma de Eva, que é o vaso de alabastro, figurando, aqui eu estou para vocês, o vaso de alabastro, representando a alma, era dominada pelo espírito de Eva. Quando Eva come do fruto, desobedece a Deus, inverte. O vaso de alabastro, que é a alma, domina o espírito. Inverteu. Vocês estão me entendendo? Agora, quem domina desde o Éden não é o espírito mais. Não é o espírito do homem, que Deus estava conectado ao espírito do homem. Agora é a alma do homem que domina desde a queda. A alma fala, vai, eles vão, ficam, eles ficam. Vamos fazer, não tenho vontade disso, quero fazer aquilo. Agora é a alma. É a alma que dita. Não é o espírito do homem mais. Dito isto, o inimigo vem aperfeiçoando este número 666 desde a queda, irmão. Isso aqui não é coisa que nasceu no livro do Apocalipse. O 666 nasceu lá
na queda, não no livro do Apocalipse. Ao inimigo, o que ele está falando? Ele está dizendo assim: ei, vocês podem tirar Deus da equação. Vocês não precisam estar prestando culto. Esse negócio de Deus, não foi isso que ele disse lá para Eva? Vocês vão comer do fruto, vocês vão ser igualzinho, vocês vão ser Deus. Tira ele fora da jogada, tira ele fora do negócio. Esse negócio de Deus está falando com vocês, orientando, tira isso fora. Eu vou montar uma equação aqui para vocês. O teu número é 6. Eu estou parafraseando. Pastor, onde é que está escrito na Bíblia isso aí? Não, estou contando uma história, parafraseando para vocês entenderem. Esse negócio de vocês ficarem aí com Deus, o 7, entrar no descanso, não. Vou fazer uma equação aqui para vocês. O primeiro 6, para vocês, o homem. Depois, vocês trabalham, vivam através de vocês mesmos, o homem. Tira Deus fora. E terceiro, tudo que vocês fazem, farão para vocês mesmos, o homem. 6. Irmãos, dito isto, será que a maioria da humanidade já não está marcada com isso, irmãos? Dito isto, será que a grande maioria dos seres humanos, tudo que eles fazem, o primeiro 6, não é o homem no centro? O segundo 6, tudo que eles fazem não é através do homem, da alma deles, não é pelo Espírito de Deus, é pelo homem? E o último 6, tudo que os homens fazem não é exatamente para eles? Então o ser humano está esperando o número da besta, o chip chegar na mão, meu irmão. Bilhões de pessoas estão vivendo exatamente assim. E o que me espanta mais é dentro da igreja. Porque quem não conhece Jesus vai viver assim mesmo, 6. Mas se eu conheço a Jesus, eu já morri. Paulo fala, não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não é isso que Paulo fala? Não é que eu diminua e que o Senhor cresça, não. Quem falou isso? Que eu diminua e que ele cresça foi João Batista. Só que Paulo deu a revelação. Não é diminuir não, irmãos. Porque quem diminui não morreu, ou morreu? Não, só diminuiu, está pequenininho. De repente ele quer voltar, porque só diminuiu. Agora, quem morreu, não volta mais. Paulo revelou, não é diminuir não, é morrer. Que eu morra e que Cristo vive em mim. O que ele está abrindo mão? Do 6. Ele está dizendo, eu não vou fazer nada para mim. Eu não quero que seja nada através da minha alma. E eu não quero que seja feito somente para mim. Que eu morra e que Cristo viva em mim. 7. Meu Deus, será que eu não estou marcado com a besta? O povo esperando o chip, gente. O povo esperando o chip na mão e o chip na testa. Com o homem no centro, egocentrismo o nome disso. O homem no centro, vivendo para ele, e através dele, eu faço. E eu não estou falando longe, eu estou falando dentro da igreja, irmãos. Vamos trazer para cá, porque lá fora é fácil nós falarmos disso. Vamos trazer para cá? Tem gente que prega porque gosta de pregar. Ensina porque gosta de ensinar. E se não gostasse, não faria. Eu faço porque gosto de fazer. Eu pastoreio porque gosto de pastorear. Mas se Deus te chamasse para você fazer e você não gostasse, você iria igual? Aí não, pastor, esse negócio, daí é 6. Porque se eu sou escravo de Cristo, escute isso, escravo de Cristo, nós falamos servo, né? É eufemismo. O que é isso? Aliviar a palavra. É servo de Cristo, servinho de Jesus, sou florzinha de Jesus. É só para dar um... Você está entendendo? Nós somos escravos de Cristo. Então, quando eu faço só o que eu quero, porque eu gosto daquilo, porque eu acho legal aquilo, e se eu não gostasse, eu não faria,
Então eu estou marcado com isso. A marca não é no corpo físico. A marca na testa significa o quê? Fronte, significa mente. Na mão significa o quê? Fui marcado na testa, então a minha mão faz aquilo que está marcado na minha mente. É obra, mão fala de obra. Vocês estão me entendendo? É muito além do que compra, não compra, tem um chip, não compra, compra, não vende, não vende. É muito além disso. Vai além de tudo isso. Essas especulações que as pessoas não abrem mesmo de fato. Então, para eu ter certeza, eu preciso entender que eu morri em Cristo Jesus. A proposta do Evangelho é esta: que morra o velho homem e que Cristo viva em nós. A marca de Deus, nós vamos chegar lá. Amém ou não amém, irmãos? Agora preste atenção nisso aqui. Já falei para vocês que o número 7 é o número de Deus. Toda vez que o 7 se manifesta, uma mudança na dimensão, né, uma mudança de dimensão espiritual, ok? O reino de Deus vem do Pai e é estabelecido pelo Filho, é operado pelo Espírito Santo. Escreva isso. O reino de Deus vem pelo Pai, é estabelecido pelo Filho e é operado pelo Espírito. Tem gente aí, gente? Vamos lá. O reino de Deus vem do Pai, é estabelecido pelo Filho e é operado pelo Espírito. Vou falar mais uma vez. O reino de Deus vem do Pai, é estabelecido pelo Filho Jesus e é operado pelo Espírito Santo. Amém? O 666, que é o império das trevas, é do homem, através do homem e para o homem. O máximo, olha aqui para mim, o máximo que a humanidade sem Deus consegue chegar é 3 vezes o 6, mas eles nunca conseguem alcançar o 7. Não encontram descanso para a vossa alma, porque não entram no descanso do Senhor. Fez o homem no sexto dia, no sétimo descansou. Uma dimensão de descanso para a alma, para o homem. Não consegue acessar. No máximo são 3 vezes o 6. É o máximo que o homem consegue chegar. Vou fazer para mim, através de mim e por mim. Ponto. Só que o reino de Deus vem do Pai. Deus, o Pai, é estabelecido pelo Filho Jesus e é operado pelo Espírito Santo. Quem está operando aqui, irmãos? O Espírito Santo conectado ao Espírito do homem. Não tem nada de 6, não tem nada da alma humana. Glória a Deus por isso. Agora, a alma humana não quebrantada. O que é a alma humana não quebrantada? O vaso de alabastro que não foi quebrado. Escreva aí o número 6. O número 6, igual humanidade. O homem não foi criado no sexto dia? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Aliás, versículo 31. Humanidade. Agora escreva 66. O número 66. O que é o 66? É a humanidade organizada em sistema. Sistema do mundo inteirinho. Esse sistema a Bíblia chama de Babilônia, o grande comércio. Está ali no livro de Apocalipse. E comercializam de tudo. Aí abaixo desse vocês colocam lá 666. O que é o 666? A humanidade elevada ao máximo da sua rebelião contra Deus. E a cada ano que passa, e a cada dia que passa, a humanidade está caminhando aos passos largos, tirando Deus da equação. Já já, irmãos, já já. Olha o que Deus fala no livro de Apocalipse. Porque guardaste, Jesus fala, né? Porque guardaste a minha palavra, também eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Pergunta que eu faço para vocês: tentação é boa ou ruim? Boa ou ruim, gente? Boa ou ruim?
Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem acha que tentação é boa, levanta a mão. Toda tentação é boa. Escute isso aqui. Não tem como tentar alguém com coisas ruins. Ou tem? Sim ou não? Eu coloco um copo de veneno aqui para vocês. Olha, é veneno. Quem que é tentado por um copo de veneno, irmão? Agora eu coloco um copo de Coca-Cola, geladinho, suado por fora. Quem que vai ser tentado? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, tentação, não tem como ser tentado com coisa ruim. Presta atenção. Tem como ser tentado com coisa ruim. Olha aqui para mim. As coisas que o inimigo tentou a Jesus no deserto foram boas ou ruins? Vocês estão entendendo? Ninguém é tentado com nada, irmão. Com nada que é ruim. Só com coisa boa. Não é mesmo? Só com coisa boa. Então, olha o que Deus fala. Eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A tentação que está para vir sobre todo mundo, e nós estamos vendo o começo dela, é uma tentação nunca vista antes, irmão. Os 3 anos e meio do período da grande tribulação vai ser grande fartura. Tem gente descendo para Balneário Camboriú que nunca foi em Foz do Iguaçu. Tem gente viajando para Dubai que nunca foi para Toledo nem de... Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, gente? O PIB mundial estará 100 vezes mais do que é a atualidade. Estou falando mundial. Com o advento da IA, que nós só estamos vendo o começo, isso é só o princípio. O que um ser humano leva um dia, uma carga horária de 8 a 12 horas para fazer aquela tarefa, aquele serviço, será feito com o advento da IA em 20 minutos, 15 minutos. Uau, que maravilhoso isso aí. Precisamos mais orar? Que afinal de contas nós temos tudo agora. A casa dos sonhos, o carro dos sonhos na garagem. Para quem nós precisamos de Deus? Estão me entendendo, gente? Aí Jesus fala, eu guardarei vocês da hora da tentação que há de vir. Então nós precisamos consagrar, porque eu já ensinei essa igreja, nós não oramos para pedir coisas a Deus, nós oramos para relacionamento com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós não consagramos e jejuamos porque eu vou pregar. Eu tenho ensinado as pessoas que estão começando no ministério. Você não vai orar e jejuar porque você vai cantar, você vai ministrar louvor, você vai pregar a palavra, vai ensinar. Não é para isso a oração. Nós oramos porque nós precisamos do relacionamento de Deus para conosco e de nós para com Deus. É por isso que nós oramos. Nós não oramos porque nós vamos fazer alguma coisa. Nós oramos porque nós queremos conhecer o que Ele está fazendo. Nós jejuamos para ajudar a quebrantar a alma, porque jejum é humilhação, irmãos. Jejum não te dá poder, não. Eu vou jejuar para eu ficar poderoso, porque eu vou subir no púlpito. Irmão, não acontece aí. Eu estou falando para vocês, eu levo uma vida de jejum mais de 20 anos. Uma vida de oração de 20 anos. E por experiência que eu estou falando para você. Eu vou lá para o jejum, 3 dias, 7 dias no jejum, só na água. Eu não tenho mais isso no meu coração pela experiência. Mas no princípio eu pensava, eu vou 3 dias de jejum, quando eu subir naquele púlpito eu vou arrebentar. O poder de Deus está comigo, eu estou vindo, eu só no óleo. Subia, acontecia nada, irmão. Era o pior dia, parecia que Jesus fechou os céus, eu estava sozinho. A revelação não via, eu falei, Jesus, o que é isso aí? E custou eu aprender isso aí. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo isso aí? Cadê o poder? Aí Jesus falou, quem disse que jejum é para poder? Jejum é para te humilhar, quebrar a tua alma.
e aí você vai ficar suscetível no mundo espiritual, no seu espírito, você vai ficar limpo. Não tem nada de poder. Poder Jesus já nos deu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele não falou jejum para vocês terem poder. Ele já nos deu poder. Está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Amém ou não amém? O poder foi dado para discípulos, para a igreja. Então quer dizer que o jejum vai fazer o quê, pastor? O jejum vai te humilhar. O jejum te humilha, né? Você fica humilhado, irmão. Fica um bagaço. Aí quando eu não jejuava, isso não é incentivo para você não jejuar não, viu, crente? Aí quando eu não jejuava, eu subi, parece que vinha, o céu estava aberto. Está entendendo? Jesus quer nos humilhar. Diga, nos humilhar por quê? Quebrantar nossa alma. Ele só usa vaso, alma quebrada. Só isso. Senão, não usa. Então, com frequência, para você que está começando agora, no exercício de jejum, escute isso, não desanima não. Quando você jejuar, aí sobe no púlpito, vai fazer alguma coisa, parece que eu estou sozinho, você não está sozinho. Tua alma está sendo quebrada. Continue, continue, continue. O jejum também vai te conectar mais, o teu espírito com o Espírito de Deus. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Preste atenção nisso. Quando eu sou conectado com o Espírito de Deus, quando eu vejo Deus, Isaías falou, eu vi, no ano que morreu o rei Uzias, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os anjos voavam ao redor do seu trono e tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. E eu fiquei olhando para Deus, o rei assentado no trono. E eu disse, ai de mim, porque vou perecendo. Ele está morrendo. Porque meus olhos viram o Senhor. E eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então voou um anjo do trono, com uma tenaz, pegou uma brasa debaixo do trono, e voou até mim, e colocou na minha boca, ou seja, purificou as suas palavras, a sua língua. Vocês estão me entendendo? Quando nós vamos vendo Deus, o que vai acontecendo conosco, irmão? Você acha que nós vamos vendo Deus e nós vamos ficando cheios de poder? Nós vamos morrendo. João, na ilha de Patmos, quando ele viu Jesus ressurreto, ressuscitado, o livro de Apocalipse, ele começa a narrar, os seus cabelos são brancos como a lã branca. Ele está vestido de uma roupa de linho fino, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, ou seja, a palavra. Ele tem um cinturão de ouro nos seus lombos, e eu fui descendo e olhando os seus pés, e os seus pés eram reluzentes como um latão tirado da fornalha. E quando ele olha para os pés, que é a santidade de Deus, ele cai morto. Estão entendendo? Quando nós vamos jejuando, nós vamos nos aproximando, vai quebrando as camadas da alma, nós vamos nos aproximando de Deus, e quando nós vamos chegando mais na luz, mais na luz, mais na luz, nós vamos tendo consciência do nosso estado pecaminoso, da nossa alma 666, e nós vamos morrendo. Aí Jesus coloca a destra sobre João, lá na ilha de Patmos, né? Jesus coloca a mão direita e o ressuscita de volta. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos morrendo. A nossa alma vai desfalecendo. E o jejum faz o quê? Não me enche de poder, porque Jesus já me deu o poder. O jejum revela quem o Rafael é para o Rafael. Isso que é o jejum. E aí, quando eu conheço o meu estado pecaminoso, 666, eu falo, Jesus, quebra a dimensão do 6. Quebra a dimensão do 6. Quebra a dimensão do 6. Eu quero entrar no seu descanso. 666 vai sendo quebrada, irmãos. Aí, quando eu volto humilhado. Falo, Jesus, tem misericórdia de mim? Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Isso é batalha espiritual, irmãos. Eu não posso andar pela minha vontade, fazer a minha vontade. Tem misericórdia da minha vida, que eu vou perecendo.
Não deixa eu subir no púlpito e pregar porque eu gosto de pregar. Irmãos, nós precisamos ser verdadeiros com quem? Conosco mesmo. Sim ou não? Sim ou não? Eu aqui, olha aqui para mim, eu, pastor Rafael Reis, o Brasil está jogando agora, irmãos. Espero que ninguém esteja assistindo aqui dentro da igreja. Olha o 666. Escute isso. Nós temos que ser verdadeiros. As pessoas falam assim, eu tenho que ser verdadeiro. Primeiro consigo mesmo. Amém ou não amém? Então, escute isso aqui. Eu, pastor Rafael Reis, sabe qual era a minha vontade? Dá uma mensagem no grupo, falei, irmãos, vamos fazer o culto amanhã, quinta-feira, hoje tem jogo. Só que eu fui chamado para fazer a minha vontade, irmãos. E isso não é de agora, porque o senhor está falando isso porque o senhor é pastor de uma igreja. Isso não é de agora, não, irmãos. Vocês querem medir a temperatura de um obreiro, se é verdadeiro ou não é? Vocês perguntam para a esposa dele, não na frente do pastor. Um dia que o pastor estiver sozinho, ei, o pastor fala aquelas coisas lá, é verdade? Você der uma risadinha de canto assim, não é verdade, irmão. Isso não é de agora. Minha esposa sabe. Desde que eu fui chamado, professor de escola dominical, com 1 ano de crente, eu tivesse que escolher entre alguma coisa e as coisas de Deus, eu sempre escolhi as coisas de Deus. Eu não era pastor, era um diácono, cooperador, diácono. Vocês estão entendendo? Minha esposa está aí, ela sabe disso. Nunca tive problema em escolher, nem pensar por 1/1000 de segundo, vou escolher. Não tem o que pensar. Eu, estou falando eu. Entendeu? Mas eu, homem, hoje eu gostaria de estar onde? Lá também, que nem os irmãos estão, né? Torcendo pelo Neymar fazer gol, não sei se já fez esse negócio todo. Está entendendo? Mas eu não fui chamado para fazer minha vontade. Eu tenho que seguir a agenda de Deus. Estão entendendo? Agenda dos céus. Amém ou não amém? Pastor, e se o Brasil for para a final, vai ser num domingo, 7h da noite, pastor, é a final. Aí nós vamos fazer o culto de manhã. Não é mesmo? Mas o culto vai ser feito em nome de Jesus. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Os irmãos não sabem se é glória a Deus ou não. Vai ser às 4? Então vai dar tempo, irmãos. Vai ser às 16 horas. Dá tempo, mas tem que ser comemorar. Você vem no culto, não vai comemorar no culto, você vai glorificar no culto. Amém? E o pregador tem que estar na oração no horário do jogo, nesse dia. Vai ser benção em nome de Jesus. Irmãos, vocês estão entendendo? Amém? Está fácil o entendimento, a compreensão do que é 666? De forma simples, clara para vocês entenderem. O número 7 é o número de Deus. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 Espírito de Deus. Meu Deus, achei que era só um Espírito de Deus, tem 7. 7 Espírito de Deus, a plenitude da atuação do Espírito Santo se manifesta em 7. Isaías capítulo 11, versículo 2. Marca aí para você ler. Está escrito sobre a relação dos 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, 2. Né? Não tem 7 Espíritos, na verdade. A atuação, a plenitude da atuação do Espírito Santo. Lá em Isaías vocês vão ver. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Quer dizer, não tem lugar na terra, no universo, no mundo natural e espiritual, em que os olhos de Deus não estão. Está registrado em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Os 7 Espíritos, falando menção também dos 7 Espíritos de Deus. Então vocês vejam que o homem vem trabalhando desde a queda, para ele, através dele, tirando Deus da equação. Tudo isto é 666. Então eu preciso, a partir dessa escola, desta aula, chegar em casa e orar, falar, Jesus, tem misericórdia da minha vida? Será que eu não venho atuando para mim, através de mim, somente por mim? Eu, homem, tirei Deus da equação. Mas eu estou pregando, mas será que eu não estou pregando porque eu gosto de pregar? E tão somente isso.
Falar para vocês, quando Jesus me chamou, irmãos, eu só era pregador. Pastor pregador, itinerante, vivia o mundo aí pregando. Eu não era pastor, não tinha uma igreja que eu apacentava. Então Jesus falou comigo mais de 100 vezes e eu recusava. Eu não queria ser pastor, eu não gostava. Mas Jesus me chamou. Eu queria só pregar e ensinar a Bíblia. Queria esse negócio de gabinete com ovelha, não, irmão. Queria estar indo visitar os doentes, não, irmão. Deixa eu só pregar, tá bom. Eu não gosto de ser pastor. Eu falava naquele tempo, eu não gosto de ser pastor. Não quero ser pastor de igreja. Aí falou assim, você se manda ou eu te mando? Ele falou, o Senhor me manda. Então se recolhe a sua insignificância. Você está me entendendo? Porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós oramos assim, Pai Nosso que estás, venha a nós o vosso, seja feita a tua, aqui na terra como é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Só que quando o reino vem, o rei vem junto. Só que nós queremos que o reino venha com a cadeira vazia. Só manda o reino, não vem o rei, não? Amém ou não amém? Então nós queremos orar para que o reino venha, mas o rei fique no céu, só mande o reino. Porque o reino é bom. Aí nós oramos, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Aí quando Deus começa a fazer a sua vontade, levanta e vai. Nós sentamos e ficamos. Agora você senta e fica, nós já fomos. Eu faço a minha vontade, o meu egocentro, o egocentrismo, né, a todo vapor, não é Jesus no centro. Isso é meia, meia, meia. Você está entendendo? Vai chegar um período da humanidade, que somente a igreja vencedora não estará com meia, meia, meia. Só os vencedores, porque tem o crente perdedor, tem o crente vencedor, irmãos. Então foi que vai perder a salvação. Perdedor porque perdeu para a carne, a vontade, os desejos da alma. Nesse sentido que é perdedor. Então só a igreja vitoriosa em Cristo Jesus que não vai estar com meia, meia, meia. O restante da humanidade toda vai estar. Aí vai entrar o advento da IA em alto nível. Deus vai estar fora da equação, nós não precisamos de Deus. E aí você vai comprar e vender só quem, de fato, vive para si, caminha para si, produz para si, ora para si, consagra para si, você é enviado por si mesmo, você é 666, número de homem. Não alcança o 7. Então é muito além do que apenas pôr um chip na mão, né? Seria muito facinho. Chip na mão é o número da besta, não é o chip, não, muito além disso aqui, irmão. Isso aqui é um registro no DNA espiritual do homem. Glória a Deus por isso, por esta palavra. Abra Apocalipse capítulo 7, nós vamos falar sobre a marca de Deus. Apocalipse capítulo de número 7. A marca de Deus. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas conhecem, é mais famosa entre os homens, a marca da besta. E sequer sabe que existe a marca de Deus no mesmo livro. Livro de Apocalipse, capítulo 7, e o versículo de número 1 ao 4, nós vamos ler aqui. Posso ler, irmãos? E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Digo, o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? Então este selo aqui é a marca de Deus na testa. Vejam bem onde que está? Na testa.
Não é a testa aqui, ó, física, está na mente. É isso que está dizendo, né? Testa o quê? Revela o quê? Pensamentos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós raciocinamos. A mão governa, né? Aquilo que os pensamentos ditam. Então, se você vai pensar assim, eu vou pegar o celular antes de você agir com a sua mão, por milésimo de segundo passou pelo processo do seu pensamento. Por isso que a sua mão agiu. Então, a testa está falando o quê? Governo de pensamentos, as intenções também do coração, não é mesmo? Então, Deus ele vai fazer o quê? Selar a testa dos seus servos. Porque antes de governar as mãos, ele governa a... Antes de usar aqui, ó, nossas mãos, ó, para levantar as mãos para abençoar, levantar a mão para ministrar, levantar a mão para obrar. Ele precisa governar a minha mente, precisa governar o meu coração. A marca de Deus não é visível. A marca de Deus é além daquilo que nós pensamos e conhecemos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo escreve dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja o que ele fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o número de Deus, a marca de Deus, aliás, não é um código, irmãos. A marca de Deus é a mente de Cristo. E o que Cristo fez? Como que Jesus Cristo agiu? A marca de Deus é ter uma mente de Cristo. O que ele fez? Eu não faço nada por mim mesmo. Eu não ajo por mim mesmo. Eu vejo meu Pai fazer primeiro. Aquilo que ele faz, eu faço. Pedro, coloca a primeira imagem aqui para mim, por gentileza, para mostrarmos aqui para os irmãos. Eu não vou apagar as luzes, nós estamos transmitindo, sendo filmado. Se apagar aqui, vocês conseguem ver, né, irmãos? Sim ou não? Olha lá, 666. Seja feito a minha... Então, seja feita a minha vontade, 666. Aqui, a mente de Cristo diz, seja feita a tua. Jesus no Getsemane disse, Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. Eu não quero, eu abro mão de 666. O inimigo ofereceu 666 para ele no deserto. Só vocês lerem lá com atenção, na tentação, agora vocês já sabem. Vocês vão lá no Evangelho, leia a tentação de Jesus. Em todos os evangelhos, que vocês vão ver que o inimigo está oferecendo para Jesus 666. Agora, se vocês sabem o que é, vai ficar claro para vocês verem lá. Então, a mente de Cristo seja feita a minha vontade. Aliás, a mente do inimigo, do homem, né? No homem, aliás, seja feita a minha vontade. A mente de Cristo é o quê? Seja feita a tua vontade. Passa de mim este cálice. Lá no Getsemane, prensa de azeite, quebrando a alma, quebrando o vaso. Antes de ser traído, né? Judas estava traindo ele, o quebrantamento de Jesus estava num ápice, chegando no ápice, porque o ápice foi a cruz, né? Lá no Getsemane, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, eu abro mão do 666, mas seja feita a sua vontade. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Coloca o próximo, Pedro, por gentileza aqui. Volta naquele ali, eu quero ler embaixo aqui o que eu escrevi para eles ali. Aqui, ó, 2 mentes, 2 reinos, uma escolha. Diga comigo, 2 mentes, 2 reinos, uma escolha. Então nós podemos escolher reino das trevas ou reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Tá? Coloca a próxima imagem. Olha lá, aqui já coloquei para vocês, né? 6, humanidade, 666, humanidade organizada de sistema. Ó, pode copiar aqui. 666, humanidade elevada ao máximo de sua rebelião. Aí está aqui, como exemplo do lado. Vocês tiram aí as suas conclusões. Coloca o próximo, por gentileza. Olha aqui, ó. Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, que é Jesus, é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e até juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra que é Jesus, ela discerne aqui, ó, pensamentos, a marca que eu tenho aqui, ela discerne qual marca que eu tenho, se é o selo de Deus
ou é o 666? Ela é apta para discernir isso e as intenções também do coração. Agora aqui, alma, emoções, vontade, razão natural, terreno, passageiro, você já sabe tudo isso aqui. Eu coloquei ali um símbolo, né, da espada, que é a palavra. E ela faz o quê? Ela separa. E o Espírito, não é o Espírito Santo, não. É o teu Espírito. Comunhão, intuição, fé espiritual, celestial, eternidade ou eterno. Amém? Então, para vocês compreenderem, irmãos, que nós estamos esperando o quê? Chegar chip. Quando chegar, pastor, eu não vou pôr, não vou pôr. Vamos fazer aqui um retrospecto, um raio-x, não é mesmo? Da nossa alma, se nós estamos vivendo 666 ou não. Ou 7. O próximo, por gentileza, aqui. Olha lá. 7 é o quê? A mente de Cristo. Não é apenas conhecimento, irmãos, de Cristo. Eu estou na escola, estou decorando, não é decoreba, não. É conhecer no meu espírito, é transformação. Porque se você estiver aqui na escola 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e viver na mesa, você está perdendo teu tempo. Você precisa de transformação. Nós estamos o quê? Numa metamorfose. Literalmente sendo transformado em outro ser. Né? A lagarta, o casulo, a lagarta, aí daqui a pouco é uma borboleta, irmão. Como que acontece aqui? A metamorfose no espírito, tá? Aqui, ó. Então, volta ali, Pedro. Volta lá naquela. Aqui, ó. A mente de Cristo. Então, marca aí. O selo de Deus, a marca de Deus é a mente de Cristo. Tá? O que é ter a mente de Cristo? Alguns exemplos aqui para vocês. Pensar como ele, Filipenses 2:5. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Anote tudo isso aqui. Filipenses 2, tá? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Sentir como ele, João 11:35. Jesus chorou, né? Se importava, ele se importa com o que Deus também se importa. E aqui, Lucas 22:42. Escolher como ele, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Abrir mão do meu egocentrismo. Agir como ele, João 13:15. Dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Vocês vão e façam também. Fazer como ele. E aqui, João 15:12. Amar como ele ama, né? Ame uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui ter a mente de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Se coloquem em pé, por gentileza. Isso aqui foi a abertura, a introdução, para nós entrarmos profundamente nos 4 ministérios do inferno no livro de Apocalipse. E eu não poderia entrar direto no livro de Apocalipse, nesse nível de batalha espiritual, se vocês não entendessem isso aqui primeiro. Compreender no seu espírito e viver isso aqui, irmãos. Eu vou chamá-los aqui à frente para que nós possamos orar por vocês. E a oração que nós vamos fazer aqui nessa noite é a oração de renúncia. Nós vamos renunciar. A escola da palavra também é libertação, irmãos. Você vai ser liberto aqui em nome de Jesus. Liberto o quê? Da sua vontade, do seu desejo. Ser liberto de você estar no centro. Ser liberto de nós fazermos por nós mesmos e para nós e através de nós. Liberte tudo isso. Se você se assentasse com Jesus literalmente, como você está me vendo, e Jesus te desse uma pergunta, qual seria ela que você faria para ele? A oportunidade de você perguntar uma única pergunta. Fazer uma única pergunta. O que você falaria? O que perguntaria? A resposta que nós vamos dar a Deus, Deus está perguntando, por que é que você quer isso? Para que você quer isso? Eu já disse para vocês aqui no domingo que o coração de Deus chora por almas, por vidas
enquanto nós, igreja, estamos em busca de coisas. São duas dimensões totalmente diferentes. Deus tem problema nenhum com as coisas, desde que ela não faça você se perder do propósito. Desde que ela não tire, as coisas não tirem você do projeto de Deus. Deus tem problema nenhum em enriquecer ninguém, dar coisas. As coisas serão acrescentadas. Não tem problema nenhum com isso. A questão toda é que nós trocamos bênçãos por coisas. Coisas não são bênçãos e nunca foram, são coisas. Por isso que o Senhor Jesus falou coisas. Não são bênçãos, irmãos. Casa não é bênção. Estou falando casa, não a família. Carro não é bênção. Dinheiro na conta não é bênção. Carro importado não é bênção. Roupas de marcas não são bênçãos. Restaurantes não são bênçãos. São coisas. E o que são bênçãos? Liberação para você prosperar e fazer pela minha obra. Isto é bênção. Mas só que o Senhor nos testa, preste atenção nisso, o Senhor nos testa com coisas. Ele nos dá um pouquinho, libera um pouquinho, para testar o nosso coração. Se nós vamos fazer bezerros de ouro, se nós vamos usar para nós mesmos, e constantemente eu tenho visto, nestes anos de ministério, as pessoas, ano após ano, reprovando nas mesmíssimas coisas. O Senhor dá umas coisinhas e as pessoas são reprovadas. Volta de novo para a fila do teste. Que você possa ser aprovado. Que o seu coração não esteja nas coisas. Que você venha orar por almas, por vidas, por projeto de Deus, para alcançar mais vidas. Que você deixe tudo aqui nessa terra. Jesus, quando foi para a cruz, nem a roupa do corpo ele não tinha. Ele foi vazio, que nós possamos ir vazios, que nós possamos deixar tudo aqui. E tudo que nós deixarmos aqui será em prol do reino de Deus, para ganharmos vidas. Eu quero que você nessa noite comece a orar e falar: Jesus, perdoa-me, porque eu buscava as coisas. Perdoa-me, porque eu fazia para mim, através de mim, e somente por mim. 666. Começa a orar a Deus, irmãos. Começa a orar agora em nome de Jesus. Deus é Pai. E quando nós retornamos, isso é techuvá, retorno, quando nós retornamos das bolotas dos porcos, vontade de comer a comida dos porcos, o Pai está esperando, irmãos, de braços abertos, esperando. Lá vem o filho de volta, coloca o anel no dedo, a aliança, uma veste limpa, sandália nos pés. O novilho já foi morto. O novilho gordo. Jesus já morreu. Então o banquete está aí para nós agora. Só que nós seremos canais de Deus para alcançar as vidas, amém? Então coloca a mão no coração em nome de Jesus. Toda influência da alma humana mesclada com o nosso espírito seja quebrada agora. Toda influência do coração, da alma humana no nosso coração seja quebrada. Que nós tenhamos um espírito puro para que Deus possa usar-nos. Que o Senhor nos use para alcançar as vidas. Senhor, que nós não venhamos a pregar e a ensinar, a ministrar, a cantar, seja lá o que for, que venhamos a fazer porque nós gostamos. Que nós venhamos a fazer pelo nosso espírito, conectado no teu espírito. Seja feita a sua vontade, não a nossa. Pai, essa grande tentação que é de vir sobre todo mundo, o Senhor nos livre.
nos dê sabedoria e entendimento e que as vidas sejam transformadas. Eu oro por esta igreja agora em nome de Jesus. Que o Senhor leve a cabo o quebrantamento de cada alma. Que haja uma liberação aqui, Senhor, nesta noite. Uma liberação daquilo que o Senhor tem para cada pessoa. Eu declaro sobre a sua vida mais uma porção de libertação sobre a sua alma. Eu declaro, em nome de Jesus, uma liberação dos céus de algumas coisas que você tem clamado. O Senhor libera sobre a sua vida agora. E o Senhor lhe diz: não esqueça o porquê que você vai receber de novo. Não esqueça o porquê que eu estou te dando coisas. Não é para te agradar, não é para te exaltar, é para te testar. Aonde está o seu coração? Que a influência de 666 seja quebrada na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Em o nome de Jesus eu abençoo, Senhor, esta igreja. Abençoa essa escola. Teu nome seja exaltado hoje e eternamente. Amém. Uma salva de palmas a Jesus.